Olá, tudo bem? Me chamo Emerson, professor de matemática. Gostaria de passar 2 avisos antes de iniciarmos a aula. Primeiro aviso: não esqueçam de realizar as atividades disponíveis no Classroom. Caso tenha alguma dúvida, no próprio Classroom, mande uma pergunta para o professor, tenta interagir com o professor para que ele possa lhe auxiliar. Segunda informação, dentro do Classroom tem disponível um link onde você vai confirmar a sua presença na aula. Não esqueça de confirmar a sua presença nas aulas dentro do Classroom. Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, 51, ela trata sobre ampliação e redução de paralelepípedos e cubo, envolvendo a razão e proporção de volume. Então, nessa aula de hoje, vamos falar sobre ampliação, nesse primeiro momento, que é o procedimento de aumentar alguma coisa, mantendo-se as mesmas características, isso é, a mesma forma, é conhecido como ampliação. Quando ampliamos algo ou alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos outra figura maior, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes e proporcionais. Note que um cubo foi ampliado 2 vezes, ele foi dobrado o seu tamanho. Então, nessa figura, quando a gente tem uma imagem e ela tem um tamanho, e quando essa imagem ela é alterada, quase que o seu dobro, né? São 2 vezes o seu lado, então ela foi ampliada proporcionalmente. A ampliação, observe que o cubo A, nós temos aqui um cubo, teve o seu tamanho aumentado, sem sofrer deformações. Sendo feita uma ampliação de fator 3, o que significa que as arestas do cubo B, obtido, este cubo maior, ela mede 3 vezes a medida das arestas correspondentes do cubo original e não houve alteração na medida dos ângulos. Então, vale lembrar, ali no cubo, quando o assunto aborda a questão de aresta, ele vai estar falando para vocês que trata-se de uma reta que compõe o cubo. Então, seria uma aresta, quando ele comenta ali ou quando ele menciona na pergunta, ele está abordando essa situação. Ele possui uma aresta, seria uma das arestas que o cubo compõe. Já a redução, ela também é possível, usando essa técnica. O processo inverso da ampliação, que é conhecido como uma redução, quando reduzimos uma figura geométrica, obtemos uma menor, com ângulos equivalentes e medida dos seus lados correspondentes, também proporcionais. Note que os seus ângulos permanecem com a mesma medida, são congruentes, mas as medidas dos seus lados correspondentes reduziram de maneira proporcional. Veja que ele tem uma figura maior, esse cubo ele é diminuído ali, ele é reduzido, mas mantendo a sua mesma proporção. Vamos pensar um pouco. Quando um objeto ele é ampliado, nós podemos afirmar que ele diminui o seu tamanho, ele aumenta de tamanho ou não altera o seu tamanho? Quando o objeto é ampliado, ele aumenta de tamanho. Então, se temos uma figura onde ela tem uma proporção pequena, você amplia ela, ela mantém a mesma proporção, mas ela vai ser ampliada. Veja a proporcionalidade de volume. Neste exemplo, fica mais fácil. Como o volume é a medida que um corpo ocupa no espaço, neste sólido, um paralelepípedo, com as seguintes proporções, vemos que se alterar o valor de altura, por exemplo,
seu volume se altera por completo, proporcionalmente. À medida da altura, neste exemplo, você tem uma figura com 2 centímetros de comprimento, a sua largura é 3 centímetros e a sua altura ela vai ser representada por H. Supondo que o comprimento é 2 centímetros, a largura é 3 centímetros e a altura é 5 centímetros, o seu volume será 30 centímetros cúbicos, pois 2 vezes 3 vezes 5 igual a 30 centímetros cúbicos. Mas se alterarmos a altura, representado por H, para 10 centímetros ao invés de 5, veja, o seu volume ele vai se alterar, volume 2 vezes 3 vezes 10 igual a 60 centímetros cúbicos. Veja que ele ampliou a figura, porém de forma proporcional. Neste outro exemplo, temos uma figura com os mesmos parâmetros, onde 4 centímetros de comprimento e a sua largura agora foi alterada, 6 centímetros. Já a altura, se essa altura for 5 centímetros, nós temos uma figura que tem 120 centímetros cúbicos, pois o volume é 4 vezes 6 vezes 5, que seria o H, a gente vai substituir ele pelos 5 centímetros, 120 centímetros cúbicos. Mas se alterarmos o valor de H, ao invés de 5 centímetros, agora ele vale 10 centímetros. O seu volume vai ser alterado também. O volume será 4 vezes 6 vezes 10. Vai para 240 centímetros cúbicos. Perceba, 120, que era o anterior, com a altura de valor 5, agora com a altura de valor 10, ele vai para 240. Ele aumenta, ele amplia o volume da figura de maneira proporcional. Nesse primeiro exercício, será necessário uma base com o dobro de largura da atual para receber uma obra de arte. A base atual, ela é um bloco retangular que possui uma altura de 50 centímetros. Sabendo que sua largura mede 24 centímetros e o seu comprimento é de 32 centímetros, calcule o volume desta nova base, desse novo bloco, conforme ele está pedindo ali para apoiar a obra de arte. Tempo para resolver a atividade.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui na tela o detalhamento? Veja só, a pergunta, ela já passa uma dica para vocês. Será necessário uma base com o dobro da largura. Já vale grifar que ele está pedindo para vocês que é o dobro da largura atual. Então, no contexto, sabendo que a largura é 24 centímetros, ele quer o dobro dessa largura. E seu comprimento é 32 centímetros, ele quer saber, calcule o volume dessa nova base. Então, você primeiro, a sua largura terá o dobro, que ela é 24 centímetros, ela deixa de ser 24 centímetros e será 48 centímetros. Então, largura 48, altura 50 e o comprimento 32. O volume é 48 vezes 50 vezes 32. Então, a figura, ela tinha uma proporção e um volume anteriormente. O volume anterior da figura, que na sua soma, no seu total, era 38.400. Ele dobra esse valor, ele se torna 76.800, dobrando seu volume, né? A sua figura, ela vai dobrar. Então, a resposta seria a letra C, vai ser 76.800 centímetros cúbicos. Neste segundo exercício, uma barra de metal com 6.000 centímetros cúbicos de volume, ela vai ser derretida para produzir cubinhos com arestas de 5 centímetros cada. Se não houver perda de material neste processo, quantos cubos deste formato é possível produzir com a barra mencionada? Então, vale lembrar aqui, ó, como eles são cubinhos com arestas de 5 centímetros, se ele está falando para vocês que a figura ali vai se tornar um cubinho, um cubo pequeno, utilizando-se da barra de metal, então ele já informa que uma das arestas é 5 centímetros. Então, ele já vai estar passando para vocês que a medida será 5 centímetros. De todos os lados, né? Comprimento, largura e altura. Quantos cubos deste formato é possível produzir com a barra mencionada? Tempo para vocês tentarem identificar aí.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui na tela o detalhamento do resultado? Veja só. A barra de metal, ela tem 6.000 centímetros cúbicos de volume. Então, o seu resultado da fórmula tradicional que a gente usa de volume é 6.000 centímetros cúbicos. Ela vai ser derretida para produzir cubinhos menores de 5 centímetros cada. Se não houver perda de material nesse processo, quantos cubos pequenos podemos formar utilizando essa barra? O resultado seria volume igual a elevado a 3, a ao cubo, pois volume é igual a 5, lembra que cada cubinho tem 5 centímetros? Então, 5 vezes 5 vezes 5, que equivale a 125 centímetros cúbicos. Isso seria um dos cubinhos. Como a pergunta é quantos cubinhos podemos produzir com essa barra, quantos cubos é possível fazer com o seu total, né, com o seu volume, seria fazer a divisão do total do volume, pois o volume ele falou que a barra tem 6.000 centímetros cúbicos, dividido por 125 centímetros cúbicos, pois um cubinho tem 125 centímetros cúbicos. Seria um total de 48 cubinhos. Proporcionalidade de volume. A relação de proporcionalidade ela está presente em várias áreas do conhecimento, como a geometria, a arte, a arquitetura. A produção nas figuras geométricas é estudada há muitos séculos por geômetras e astrônomos, como o matemático Hiparco, que mediu a distância da Terra à Lua, e gênios como Leonardo da Vinci, que revolucionou o mundo das artes. Na ampliação ou na redução de figuras, as medidas lineares, como comprimento, largura e altura, elas mantêm uma relação de proporcionalidade. Neste exercício 3, uma fábrica ela produz tijolos no formato de paralelepípedos. Lembrando, quando ele fala para vocês que paralelepípedo, a medida ela não vai ser, das arestas ela não é igual, tá? Ela tem as medidas diferentes. E ela produz cubos com volume igual. Sabendo que os tijolos no formato de paralelepípedo têm 5 centímetros de largura, 12,5 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura. A medida dos lados dos tijolos, que tem formato de cubo, é igual a... Então, ele quer saber, nos tijolos de cubo, qual será a medida dos seus lados. Então, um tempo para tentar identificar o resultado.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui na tela como que vai ficar? Veja só, ele falou para vocês que o tijolo que eles produzem nessa fábrica, ele tem o formato de paralelepípedo e também de cubos. Porém, o volume, o seu total, o seu volume dos dois, eles são iguais. Sabendo que os tijolos no formato de paralelepípedo têm 5 centímetros de largura, 12,5 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura, a gente vai conseguir fazer o cálculo do volume utilizando a fórmula. O volume é igual a 12,5 vezes 5 vezes 2, que seria 125 centímetros cúbicos. Esse valor aqui, ele está relacionado ao tijolo no formato de paralelepípedo. Mas a pergunta é a medida dos lados do tijolo que tem o formato de cubo. Então, se você tem o volume igual a 125, que é o de cubo, você vai ter que identificar a raiz cúbica de 125, que seria 5 centímetros. Mas como chegar nesse resultado? Se você tem 125 centímetros cúbicos, você vai utilizar a raiz cúbica, porém, vai ter que fazer a fatoração para chegar até o resultado. Usando-se da fatoração, você vai iniciar do menor número. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Então, não deu 125. Se você fizer 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Também não chegou no 125. E fizer 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 64. Ainda não chegou no resultado que você precisa. Agora, 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Então, você conseguiu identificar que a raiz cúbica de 125 é 5. Uma observação, na multiplicação pode aparecer para vocês desta forma, ou simplesmente um ponto, ou ela pode aparecer utilizando o símbolo ou a letra X, o sinal do X. Das duas maneiras ali, ela chega no mesmo resultado. Então, se você fez 5 vezes 5 vezes 5 e deu 125, então a raiz cúbica de 125 será 5. Logo, você identificou que 5 centímetros cúbicos, 5 centímetros, é o resultado que ele pede aqui, a medida dos lados do tijolo que tem o formato de cubo, pois o do paralelepípedo você já tinha identificado. Ok? Então, uma dica. Todo cubo, ele é um paralelepípedo. Então, a gente tem aqui a imagem de um cubo, ele vai ser sempre um paralelepípedo. Mas nem todo paralelepípedo, ele vai ser um cubo. Então, é uma dica aí, dependendo da figura ou da imagem, você já sabe como fazer a solução do seu exercício. Neste outro exercício, exercício 4, Brian precisa saber qual é o volume de concreto necessário para construir uma calçada. Essa calçada tem 20 centímetros de espessura em uma sala de 3 metros por 4 metros. Então, o piso ali, a base onde ele vai fazer o concreto, ela tem 4 metros de comprimento por 3 metros de largura e a sua altura, né, a sua espessura, seria os 20 centímetros. Aqui ele passa uma dica, fazendo a conversão para milímetro, pois ele está passando aqui, ó, centímetros e metros. Então, tem que trabalhar com a mesma medida. Então, ele convertendo 20 centímetros para metro, você vai ter 0,20 metros para poder trabalhar nessa área. Tente identificar qual das alternativas ali está correta. Tempo.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos acompanhar aqui no quadro? Veja só, a pergunta é, Brian, ele precisa saber qual é o volume de concreto necessário para que ele possa construir uma calçada. Essa calçada tem 20 centímetros de espessura, lembrando que algumas questões vão abordar como espessura ou como altura. Especificamente é a mesma, nesse caso aqui, espessura. Em uma sala de 3 por 4, 3 metros por 4. Então, nessa questão, ele passa primeiro o cálculo da altura de uma lateral A vezes B. Então, seria 3 vezes o 4. Pode fazer utilizando a fórmula do volume, onde você vai pegar as 3 medidas ao mesmo tempo. Mas, nesse caso aqui, foi feito somente usando o comprimento e largura. 3 vezes 4, que seria 12. Então, tendo 12 metros quadrados, pois você está trabalhando só com uma figura bidimensional, nesse caso, você vai utilizar agora no volume, que seria a área da base vezes a altura. A área da base, você já conseguiu aqui anteriormente, seria 12 metros quadrados, vezes 0,2, que era centímetros e agora está em metro. Essa conversão, quando você vai trabalhar somente com os centímetros, todos os parâmetros têm que estar em centímetro. Quando você está trabalhando com metro, como na pergunta, ele está trabalhando com 3 metros vezes 3 por 4, que são em metros, então o centímetro também tem que estar em metro. Para converter de centímetro para metro, 20 dividido por 100 dá 0,20. Por isso que apareceu esse 0,2 aqui. Então, seria 12 vezes 0,2, que é igual a 2,4 metros quadrados. Então, nesse exercício 4, o resultado seria 2,4. Lembrando, não há necessidade de fazer a identificação somente pela comprimento e largura, mas você pode fazer utilizando a fórmula do volume. Como nesse caso já foi convertido 20 centímetros em metro, 0,20, pode fazer volume vezes 20, 0,20 vezes 3 vezes 4. Então, o volume total que ele vai precisar seria 2,4 metros cúbicos, utilizando a fórmula do volume, sem precisar separar a figura. Ok? Então, aproveitando a aula de hoje, não esqueçam que agora foi disponibilizado para os alunos do 6º ano e para os alunos do 7º ano uma ferramenta chamada Matific. Essa ferramenta você pode baixar ela no seu celular ou acessar o site para identificar ali os recursos disponíveis. Como acessar ela? Na sua tela tem um código de barra, um QR Code. Esse QR Code, quando você apontar o seu celular para ele, ele vai direcionar vocês para o Play Store, para baixar o aplicativo. Ou, caso queira, pode entrar no site, e no site também as ferramentas são as mesmas disponíveis no celular. Você pode, nessa ferramenta, você pode trabalhar com proporções, trabalhar com volume, capacidade, tem alguns jogos matemáticos, tem alguns desafios matemáticos, uma ferramenta bem interessante aí para alavancar o conhecimento de vocês, ok? Não esqueçam de acessar ou peça aí para algum familiar instalar no celular para que possa você ter acesso ao aplicativo e à ferramenta, ok? Então, nesta aula de hoje, nós trabalhamos com algumas questões como o volume do cubo, ele é calculado pela fórmula que a gente já está trabalhando em algumas aulas, que seria volume igual a
elevado ao cubo. Lembrando que volume é igual a vezes A vezes A. O cubo possui todos os lados iguais. O paralelepípedo é uma figura tridimensional, ou prisma. E quando o prisma é reto e a base é uma região retangular, obtemos um paralelepípedo retângulo, ou conhecido como bloco retangular. Então, com essas informações, o professor vai encerrando a aula de hoje e gostaria que vocês não esqueçam de resolver as atividades disponíveis no Classroom e responder a chamada de vocês também disponível no Classroom. O professor agradece aí a presença dos alunos. Um ótimo dia.